Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre as equações exponenciais, ok? Bom, o que define uma equação exponencial? É toda aquela equação no qual nós vamos ter a variável como nosso expoente, ok? Claro que são infinitos os tipos, então, de equações exponenciais que se pode criar. Porém, a gente vai trabalhar nesse capítulo, né, nessa aula, alguma em particular que é o a elevado a x igual a b, onde nós temos uma condição aqui para os valores de a e b, tá? Bom, o a ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1, né? Então, se a gente pensar numa reta real, nós temos aqui o A. Vamos fazer aqui só para a gente entender. Bom, então nós temos aqui os valores que o A pode assumir e que o B pode assumir, beleza? Bom, então aqui nós temos o zero, o zero. Bom, o B tem que ser maior do que zero, tá? Então nós temos que o B será maior que zero. Bom, agora o A ele é maior do que zero e diferente de 1. Então você quer que o A esteja entre 0 e 1 e seja maior do que 1, beleza? Então, para resolver uma equaçãozinha exponencial, o A e o B têm que satisfazer esses valores, beleza? Então, essa é a definição acerca de equações exponenciais. Bom, pessoal, então aqui nós vamos estudar alguns tipos de equações exponenciais, que são aquelas que a gente consegue de fato resolver com uma exatidão, tá? Então a gente vai aplicar algumas técnicas onde a gente conhece e que nós vamos de fato conseguir resolver essas equações exponenciais, tá? Porque tem equações exponenciais que somente o computador você vai conseguir fazer um cálculo mais próximo do real, tá? Bom, então vamos começar aqui porque vai ser uma série de exercícios que nós vamos fazer. Bom, na letra A, nós temos aqui, ó, 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Pessoal, para a gente resolver aqui uma equação exponencial, a gente vai criar a seguinte ideia, tá? Nós vamos igualar as nossas bases. No caso ali nós temos o a na x igual a b. Então a gente vai chegar nessa situação aqui, ó. A elevado a x1 igual a elevado a x2. Onde nós teremos então que resolver a igualdade de x1 igual a x2. Então essa é a forma que a gente vai tentar resolver as equações exponenciais neste tipo, tá? Então vou pegar o b e tentar chegar numa potência de base A, tá? Importante dominar os conceitos da potência. Então o que que nós vamos fazer aqui, ó? Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer o 81 chegar na base 3. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o 81 e fatorar ele. 81 por 3 vai dar 27. Por 3 nós temos que é 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Ou seja, o 81 é uma potência da base 3 elevada a 4. Então eu posso fazer a substituição ali, ó, do 81. Então eu vou escrever aqui, ó, 3 na x mais 1 igual, no lugar do 81, nós vamos colocar agora o 3 na 4. Percebam aí, ó, que nós igualamos as bases. Se nós igualamos as bases, agora nós vamos trabalhar apenas com os expoentes. Então vamos igualar os expoentes. X mais 1 igual a 4. Isolando o valor do x, temos que é 4 menos 1. Então x é igual a 3. Então a solução para a nossa equação vai ser o 3. Ok? Bom, então essa é a ideia, é o princípio para a resolução de uma equaçãozinha exponencial, né? Bom, vamos agora para a letra B. Na letra B, nós temos aí, ó, meio na x igual a raiz quinta de 8.
Pessoal, o objetivo sempre será igualar as bases, tá? Bom, por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, meio na x e vou pensar o que fazer com essa raiz quinta de 8, tá? Bom, o 8, eu sei que eu consigo escrever ele numa potência. Qual é a potência? Eu posso escrever na potência da base 2. Se eu pegar o 8 e fatorar ele, ele vai ficar 2 na 3. Não precisa muito esforço, né, pessoal? 2 elevado ao cubo vai dar 8. Professor, por que você está fazendo isso? Porque aqui nós vamos chegar numa propriedade da radiciação, que também, é claro, é uma implicação da potência, onde você tem a raiz de A, por exemplo, aqui, ó. Vamos fazer assim para vocês. A raiz de A, onde você tem um N no índice, o M no expoente. Isso aqui você pode transformar em uma potência de expoente fracionário, tá? Quem está fora está embaixo, quem está dentro está em cima. Então você pode fazer essa equivalência, é o que a gente vai aplicar aqui, ó. Então vou copiar ali o meio na x igual. Aí agora a gente vai fazer essa ideia da potência. Então nós temos 2. Então, ó, quem está fora está embaixo, então é o 5. Quem está dentro está em cima, que é o 3. Então nós temos aqui, ó, 2 elevado a 3 quintos. Bom, tá quase lá, né, pessoal? Agora eu vou pensar no meio. Ó, o meio dá para a gente trabalhar a ideia do inverso, né? Fazer o inverso, pessoal. Qual é a ideia do inverso? Você tem uma potência de A sobre B elevado a menos 1, por exemplo. Então, se está elevado a menos 1, basta você inverter a sua fração. E aí você fica com o expoente aqui, é claro, elevado a 1. Isso pode ser traduzido genericamente para o n. Então, se você tem a sobre b elevado a menos n, isso é a mesma coisa que b sobre a elevado a n. Então, você mantém o expoente aqui positivo e invertendo a fração, ok? Então, vamos fazer o inverso de meio. O inverso de meio, nós vamos fazer o quê? 2 na menos 1 na x, ok? Então, a gente está fazendo como se fosse o caminho de volta aqui, né? A gente está tornando o expoente ele negativo. Igual a 2 elevado a 3 quintos. Bom, potência de potência, né, pessoal? Potência de potência, a gente multiplica o expoente. Então, vai ficar 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 3 sobre o 5. Bom, agora ficou fácil, nós conseguimos igualar as bases, basta igualar os expoentes. Então, nós temos menos x igual a 3 quintos. Então, x é igual a menos 3 quintos. Então, a solução aqui para a nossa equação é o menos 3 quintos. Beleza? Então, olha lá. Propriedade da radiciação, propriedade da potenciação serão necessários aqui para a resolução de uma equação exponencial. Bom, pessoal, perceba aí que você tem um 7 elevado a x quadrado mais 2x menos 3 igual a 1. Pessoal, é importante a gente igualar as bases. Então, olha lá o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou copiar a primeira parte, 7 elevado a x ao quadrado mais 2x menos o 3 igual. Eu posso colocar a base 7 aqui, ó. Professor, como isso? Posso, porque eu vou colocar o expoente, ó, 0. Pessoal, qualquer número elevado a 0 é quanto? É 1. Então, 7 na 0 é 1. Então, eu estou substituindo aqui, ó, o 1 por 7 na 0. E aí eu consigo igualar as minhas bases, ok? Então, nós teremos aqui, ó, igualando os expoentes, x ao quadrado mais 2x menos o 3 igual a 0, ok? Bom, temos uma equaçãozinha do segundo grau, a gente já sabe resolver uma equação do segundo grau, mas eu vou colocar aqui, ó,
por soma e produto, x1 mais x2, x1 vezes o x2 tem que dar quanto? Ó, x1 mais x2 tem que dar menos 2. x1 vezes o x2 tem que dar o menos o 3. Então, agora eu tenho que pensar em dois números que, somando dá menos 2 e multiplicando dá menos 3. Pessoal, só pode ser quem? Só pode ser o 1 e o menos 3. Olha lá, 1 vezes menos 3 não dá menos 3? Beleza. E menos 3 mais 1 não dá menos 2? Então, as nossas raízes aqui vai ser o 1 e o menos 3. Beleza? Bom, então já resolvemos, ó, a solução para essa equação. Nós temos que vai ser o menos o 3 ou 1. Tudo bem? Bom, então, olha lá. Eu não fiz a resolução aqui da equação de segundo grau, porque a gente já sabe resolver, podemos fazer por Bhaskara, soma e produto, da forma que você achar mais interessante para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Beleza? Na letra D, nós temos 25 elevado a x menos 1 igual a 1 sobre 125. Pessoal, aqui a gente vai começar a aplicar as propriedades aqui da potência, tá? Bom, a primeira ideia que nós temos aqui, eu tenho 25 elevado a x menos 1. Eu vou colocar o 25 na base 5. Vou ter aqui, ó, 5 na 2 elevado a x menos 1. Isso é igual. Vou fazer a mesma coisa com 125, que é o 5 na 3. Se você fizer 5 vezes 5 vezes 5, vamos chegar em 125. Beleza? Bom, no primeiro membro, vou aplicar aquela propriedade da potência. Vamos fazer a distributiva aqui, potência de potência. Então, nós temos 5 elevado a 2x menos o 2 igual. Olha lá, vamos fazer aquela ideia do inverso, né? Então, vou pegar essa potência, fazendo o inverso, vai ficar com o expoente negativo. Sem problemas, olha lá, propriedade da potência. Então, ó, quais são as propriedades que nós estamos utilizando aqui, ó? Eu tenho um A elevado a N na M, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. E a outra propriedade é quando você tem 1 sobre A elevado a N, isso é igual a A elevado a menos N. Então, são as duas propriedades da potência que nós estamos utilizando aqui. Bom, feito isso, percebam que a gente igualou aqui as bases. Agora, pode pegar os expoentes e igualar, e basta isolar o valor do x. Então, nós teremos aqui 2x igual a menos o 3 mais o 2. Então, x é igual a 2 menos 3 dá menos 1 sobre o 2 que passou dividindo. Pronto, a nossa solução aqui vai ser o menos meio. Beleza, pessoal? Olha lá. Parece difícil, mas não é quando você conhece as propriedades da potência. Na letra E, nós temos aqui 0,75, pessoal, na x. Bom, você tem aqui um número decimal, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos tentar transformar numa fração para ficar um pouquinho mais fácil. Então, olha lá, quem é o 0,75? Perceba aqui, ó, que nós temos duas casas após a vírgula, então eu posso pegar o 75 e dividir por 100. 75 dividido por 100 vai dar 0,75. Isso vai estar elevado na x, ok? Igual a 9 sobre o 16. Bom, vamos simplificar essa nossa fração aqui, que esses valores estão muito altos, né? Vamos dividir por 25, dividir por 25. Tem que fazer o numerador e denominador, né? Bom, se eu dividir por 25, nós temos que vai ficar 3 sobre 4 na x, ok? Igual, olha lá, 9 sobre 16, nós também vamos transformar numa potência, cada um deles, tanto o numerador quanto o denominador.
Perceba que o 9 eu consigo escrever ele na base 3, na 2. 3 ao quadrado vai dar 9. E o 16 a gente também consegue colocar 4 na 2. Bom, então vamos colocar aqui, ó, 3 quartos na x. E aqui, pessoal, ó, vamos aplicar uma propriedade da potência. Qual é a propriedade da potência? Olha lá. Nós temos A sobre B elevado a N. Isso é a mesma coisa que A na N sobre B na N. Então, olha lá. A potência do quociente é a mesma coisa que o quociente das potências. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 na 2 dividido por 4 na 2, temos os expoentes que são iguais. Então, eu posso escrever 3 quartos na 2. E aí você percebe, ó, que a gente conseguiu igualar as bases novamente. Então, nós vamos igualar os expoentes. Então, nosso x aqui vai ser igual a 2. Então, a solução para a nossa equação vai ser 2. Letra F, vamos tentar aqui, ó, igualar sempre, pessoal, as bases, tá? Bom, nós temos aqui a raiz quadrada do 3 na x. Bom, a gente já viu que a gente consegue transformar essa raiz em uma potência de expoente fracionário. Então, eu vou mudar aqui já, ó. 3 elevado a 1 sobre 2 na x. Então, olha lá, o expoente aqui vai ficar como, né? Quem está fora está embaixo e quem está dentro está em cima. Então, é 3 na meio na x. Igual a raiz cúbica, o 81 nós vamos fatorar. A gente já fatorou nessa aula, e então a gente sabe que o 81 é o 3 na 4. Beleza? Bom, na primeira relação aqui, no primeiro membro, nós vamos fazer aquela ideia potência de potência. Então, nós temos 3 elevado a meio x igual. Pessoal, de novo aqui, ó, vamos transformar aqui, ó, em uma potência de expoente fracionário. A base é 3. E como é que vai ficar o expoente? Quem está fora está embaixo, quem está dentro está em cima. Então, vai ficar 3 na 4 terços. Beleza? Bom, igualamos as bases. Agora, vamos trabalhar com os expoentes. Então, nós temos ali, ó, meio x, pessoal, é a mesma coisa que x sobre o 2, né? 1 vezes x, x. Igual a 4 terços. Como que a gente vai resolver isso aqui, ó? A ideia é isolar o x. Então, o 2 está dividindo, então ele passa multiplicando. Então, x é igual a 2 vezes 4, 8 sobre o 3. Então, a solução para a nossa equação é 8 terços. Na letra G, vamos lá. Bom, na primeira situação, né, um primeiro membro, a gente já tem uma ideia de potência de potência. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, os expoentes. Então, nós temos ali, ó, 10 elevado a x menos o x ao quadrado. Isso vai ser igual. Bom, pessoal, perceba ali, ó, nós já temos uma base 10. Então, é interessante a gente chegar numa base 10 no segundo membro. Então, nós vamos ver aqui, ó, que esse número, eu posso escrever ele na base decimal, né? No caso, na base 10. Então, olha lá, quantas casinhas nós temos aqui depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é um número bem pequeno, né? Então, isso significa que é uma potência de base 10 na menos 6. A gente já igualou as bases, ó. Agora é trabalhar com os expoentes. Então, nós temos ali, ó, menos o x quadrado mais o x igual a menos o 6, ok? Vamos passar tudo para um lado da igualdade. O x quadrado eu vou passar para o outro lado, então vai ficar positivo. Menos o x menos o 6 igual a 0. Caímos novamente aqui numa equação do segundo grau. Bom, temos que encontrar o x1 e o x2. Mais uma vez, eu já vou colocar aqui para vocês a solução. O x1 e o x2. Quem são aqui as nossas
raízes, né? As nossas raízes vão ser o menos o 2 e o 3. Multiplicando tem que dar menos 6 e somando tem que dar 1. Então, pelo subproduto, a gente já consegue identificar que vai ser o menos 2 e o 3, tá? Bom, então a solução para a nossa equação vai ser o menos 2 ou 3. Tudo bem? Mais uma vez, equação do segundo grau, temos que saber resolver aí as raízes. Letra H. Bom, mais uma vez aqui, número decimal, vamos transformar em fração. Bom, 0,25, pessoal, é a mesma coisa que 25 dividido por quanto? Por 100, né? Ó, duas casinhas depois da vírgula, então foi dividido por 100. Elevado a x menos 1 igual a 1 oitavo elevado a 1 menos o x. Vamos simplificar o 25 sobre 100. Eu vou dividir por 25, o numerador e denominador. Vamos chegar em 1 sobre o 4. Isso elevado a x menos 1. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 vai dar o 4. Isso igual... Bom, perceba que nós já temos aqui, ó, 1 oitavo. Eu vou pegar esse 1 oitavo e vou fazer aqui a ideia do inverso, tá? Já vou fazendo aqui a ideia do inverso. Então, vai ficar 8 na menos 1, na 1 menos o x, ok? 1 quarto eu vou fazer a mesma ideia, tá, pessoal? Então, vou ter aqui, ó, 4 na menos 1, na x menos 1, isso igual a 8 na menos 1, na 1 menos o x. Bom, pessoal, aqui nós temos potência de potência, então a gente pode multiplicar os expoentes. Então vai ficar 4 elevado a menos x mais 1 igual a 8 elevado a menos 1 mais o x. O objetivo é igualar as bases. Bom, o 4 eu consigo colocar na base 2 e o 8 também eu consigo colocar na base 2. Então vamos colocar aqui, ó, 2 na 2 na menos x mais 1 igual. O 8 é a mesma coisa que 2 na 3 elevado a menos 1 mais o x. Mais uma vez, potência de potência. Vamos multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2x mais o 2 igual a 2 elevado a menos o 3 mais o 3x. Igualamos as bases. Igualou as bases? Vamos igualar os expoentes. Então, menos 2x mais 2 é igual a menos 3 mais o 3x. Vamos passar o x para o outro lado. Vamos tentar aqui isolar o valor do x. Bom, então vai ficar assim, ó, 2 mais 3 igual a 3x mais o 2x. Então, pegamos aqui o menos 2x, foi para o outro lado somando, e o menos 3 foi para o outro lado também somando. 2 mais 3 vai ser igual a 5, 3x mais 2x igual a 5x. Então, temos que o x vai ser igual a 5 sobre o 5. Então, o x é igual a 1. Portanto, a nossa solução vai ser igual a 1. Letra I. Pessoal, perceba aí, ó, nós temos radicais e a gente já aprendeu a fazer essas transformações, tá? Vamos tentar deixar aqui na forma de potência. Bom, então nós temos aqui 2 vezes 2 na x. Olha lá. A propriedade que nós vamos aplicar ali, ó, propriedade de potências de mesma base, né? Multiplicação de potências de mesma base. Então você tem aqui, ó, a elevado a n vezes a elevado a m. O que acontece com essa ideia? Você conserva a base, soma os expoentes, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Como as bases são iguais, aqui o expoente é 1, né? Não está aparecendo, então é 1. Então vou fazer aquela ideia, vou conservar a base e somar os expoentes, beleza? Bom, e aqui a gente vai fazer aquelas transformações, né? Então nós temos o 8 elevado a quanto?
Como aqui é 2, então é 1 sobre 2, vezes o 2 elevado a 1 sobre o 4, vezes o 2 elevado a 1 sobre o 6. Lembra lá, quem está dentro está em cima, quem está fora está embaixo, ok? Bom, feito isso, vamos melhorar mais um pouquinho aí, né? Vou copiar o primeiro membro, 2 elevado a 1 mais o x, igual, olha lá, o 8 aqui eu consigo transformar ele na base 2, tá? Então, na base 2 vai ficar como? 2 na 3 elevado a meio, vezes 2 elevado a 1 quarto, vezes 2 elevado a 1 sexto. Mais uma vez, 2 elevado a 1 mais o x, igual potência de potência, olha lá o que vai acontecer, 2 elevado a 3 meios, vezes 2 elevado a 1 quarto, vezes 2 elevado a 1 sexto. Pessoal, de novo aqui a mesma propriedade que eu apliquei para vocês, ó. Potência de bases iguais, conserva a base, somos expoentes. Então vamos fazer isso, ó. 2 elevado a 1 mais x vai ser igual, conserva a base, soma os expoentes, olha lá, 3 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre o 6, ok? Bom, feito isso, nós vamos igualar os expoentes, uma vez que as bases, ó, estão igualadas. Então, eu tenho 1 mais o x igual a 3 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre o 6, ok? Bom, pessoal, aqui nós vamos fazer o MMC entre 2, 4 e 6. Lembra lá, ó, MMC entre 2, 4 e 6. Podemos fazer assim, ó, 2, 4 e 6, e vamos fazer simultaneamente. Por 2 dá 1, por 2 dá 2, por 2 dá 3. Dá por 2 novamente, vai dar 1, e aqui repete o 3, por 3 vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1. Bom, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, nosso MMC vai ser o 12. Então, nós teremos aqui, ó, 1 mais o x igual o nosso MMC, que é o denominador, que é 12, dividirás pelo de baixo, multiplicarás pelo de cima. 12 por 2, 6, vezes 3, 18. 12 por 4, 3, vezes 1. Nós temos que vai ser, então, o 3. 12 por 6, 2, vezes 1 vai ser o 2. Bom, então, o que sobrou para a gente aqui, né? 1 mais o x igual 18 mais 2, 20 mais 3, 23 sobre o 12. Pessoal, o objetivo agora é isolar o valor do x. Então vamos lá. Bom, o que a gente pode fazer aqui, ó? 1 está somando, passa subtraindo. Então x é igual a 23 sobre 12 menos 1. Então x é igual, vamos fazer a voltinha, ó. 12 vezes o menos 1 menos o 12. Menos 12 mais o 23, nós temos então que vai ser igual a 11. Copia quem está embaixo. Bom, então resolvendo isso aqui, nós temos o x igual a 11 sobre o 12. Então a solução para a nossa equação vai ser o 11 12 avos. Vamos lá, mais um exercício. Esse aqui eu acredito que vocês já pegaram a ideia, né? Ó, 1 sobre 4. Então, a gente pode escrever, por exemplo, 1 sobre 2 na 2, tá? Elevado a x menos 1, igual. O 8 eu também consigo colocar na base 2, então é 2 na 3, elevado a 2x menos 1. No primeiro membro, a gente pode fazer ainda a ideia do inverso, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 2, na x menos 1 igual. No segundo membro, a gente já pode fazer aqui, ó, potência de potência. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2x, 6x, 3 vezes menos 1, menos o 3, ok? Aqui agora no primeiro membro, potência de potência. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2x, mais o 2, igual a 2 elevado a 6x menos o 3. Igualou as bases,
vamos igualar os expoentes, ok? Então, nós temos ali, ó, menos o 2x mais o 2, igual a 6x menos o 3. Bom, então vai ficar 2 mais o 3, igual a 6x mais o 2x. Então, pegamos o 2x aqui, ó, foi para lá somando, e o menos 3 também foi para lá somando. Bom, 2 mais 3, nós temos então que vai ser igual a 5, 6x mais 2x, 8x, e isolando x, vai ficar 5 sobre o 8. Então, a solução para a nossa equação é 5 sobre o 8. Bom, pessoal, nessa letra K, a partir desta, né, nós temos algumas equações no qual vão exigir alguns artifícios de cálculos, tá? Então, a gente vai ter que utilizar algumas artimanhas aí, algumas ferramentas dentro da matemática que vão nos auxiliar para resolver esses tipos aí de equações, tá? Então vamos ver aí aqui o que vai aparecer aqui de diferente, né? Bom, nessa letra K, nós temos o 3 que está multiplicando o 4 elevado a x menos 1. Bom, então ele está me atrapalhando. Se ele está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado, então dividindo. Então vai ficar assim, ó, 4 elevado a x menos 1 igual a 96 dividido por 3, tá? Então sobrou quem? 4 na x menos 1 igual 96 dividido por 3 vai dar o 32. Bom, então agora ficou parecido com aquilo que a gente já vem trabalhando, certo? Vamos fatorar o 32. Então, 32 por 2 vai dar 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, nós vamos substituir o 32 por 2 na 5. Visto que nós já temos aqui uma base 2, então já vou pegar o 4 aqui, ó, e colocar também na base 2. Então vai ficar 2 na 2, na x menos 1, igual 2 na 5, que é a mesma coisa que o 32. Bom, potência de potência. Então vai ficar 2 elevado a 2x menos o 2. Temos que fazer a distributiva aqui, tá? Igual a 2 na 5. Bom, igualamos as bases. Agora vamos igualar os expoentes. 2x menos o 2 igual a 5. Vamos isolar o x. Então vai ficar 2x igual a 5 mais 2. Então x é igual a 7 sobre o 2. Vamos lá, pessoal, na letra L. Olha lá o que nós vamos fazer aqui, ó. Para resolver essa equação, nós vamos lembrar da propriedade da potência. Perceba que o expoente aqui, ó, está somando. Então, tem uma propriedade da potência que é a multiplicação de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes, certo? Isso a gente aprendeu. E temos também a divisão de potências de bases iguais. O que acontece? Conserva a base e subtrai os expoentes, que é o que está acontecendo aqui também, tá? Então, a gente vai fazer o caminho de volta, tá? Bom, como aqui está somando, então isso aqui é o produto. Então, você tem 2 na x vezes o 2 na 2, mais... Então, aqui nós temos a divisão, né, pessoal? Então, vai ficar 2 na x dividido por 2, tá? Tomar cuidado, porque esse sinal de menos já é da propriedade, tá? Então, aqui no caso, nós temos um positivo. Isso igual a 18. Bom, professor, por que o senhor fez isso? Porque aqui nós vamos utilizar um artifício da matemática, uma ferramenta, que é a mudança de variável. Ou pode aparecer a utilização de uma variável auxiliar, tá? Então é essa a ideia que a gente vai fazer. Por exemplo, o 2 na x está me atrapalhando. Então eu vou chamar ele de y. Por que eu faço isso? Porque eu vou achar um y de uma forma mais fácil.
numa equação que eu vou conseguir deixar ela um pouco mais homogênea, mais tranquilinha para se trabalhar. E aí eu acho o valor do y. Achando o valor do y, depois a gente volta para a mudança de variável e encontra o valor do x. Tá? Não é que a gente vai sumir com o x. É só uma ferramenta que nós estamos utilizando. Ó, como é que vai ficar então? No lugar do 2x, nós vamos colocar 2 na x, nós vamos colocar o y. Então vai ficar y vezes 2 na 2 é 4, mais 2 na x é y sobre 2, isso igual a 18. Pronto, ó. Aonde tem o 2 na x, nós colocamos o y. Bom, vamos arrumar isso aqui, né? Então vai ficar 4y mais o y na 2, mais o y sobre 2, igual a 18. Bom, para facilitar aqui um pouquinho, para a gente não trabalhar com fração, mas é opcional, eu vou multiplicar tudo por 2, tá? Então vai ficar 2 vezes 4y, 8y. O 2 vezes y sobre 2 vai ficar só o y, igual a 36. Então percebam aí que eu tirei a fraçãozinha aqui só para facilitar a minha vida, tá? Então o que sobrou? 9y igual a 36. Bom, então y é 36 dividido por 9. Então nós temos que o y é igual a 4. Bom, não acabou, porque a gente tem que voltar na nossa mudança de variável. Então no lugar do y, agora eu vou colocar o 4. Então nós temos 2 na x igual a 4. Pessoal, olha lá, uma equação exponencial, só que bem mais fácil, né? Então ficou 2 na x, o 4 vamos transformar na base 2, então vai ficar 2 na 2. Pronto, pessoal. Igualei as bases, iguala-se os expoentes. Então o x é igual a 2. Então a solução para a nossa equação vai ser o 2. Então é muito comum nós utilizarmos a mudança de variável. Tudo bem? Vamos fazer mais exercícios também que serão necessários aí a utilização da mudança de variável. Bom, letra M, vamos lá, pessoal. Novamente aqui, ó, nós temos 2 na 2x. Nós vamos separar isso aqui, que é aquela propriedade potência de potência, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Ó, vai ficar 2 na x na 2. Perceba, ó, que se você fizer a potência de potência, você volta para esta situação, ok? Por que eu estou fazendo isso? Ó, porque tem um 2 na x aqui também, e a gente vai conseguir fazer aquela mudança de variável, tá bom? Então vai ficar menos o 9 vezes os 2 da x mais o 8 igual a 0. Agora nós vamos fazer a mudança de variável chamando 2 na x de y. Então vai ficar como y ao quadrado menos o 9y mais o 8 igual a 0. Pessoal, caímos aqui numa equação do segundo grau. Então nós teremos o y1 e teremos o y2. Mais uma vez, não vou resolver a equação do segundo grau, que a gente já sabe resolver, tá? Então aqui, se você resolver a equação, vocês vão chegar em 8 e no 1, beleza? Essas são as raízes desta equação. Só que não é a nossa solução, né? Agora a gente tem que voltar aqui, ó. Vamos na mudança de variável, ok? Então nós temos 2 na x igual. Vamos colocar o y. O y que nós encontramos, 1 foi o 8. Então vamos colocar aqui, ó, 8. Então 2 na x, vamos igualar as bases. O 8 é a mesma coisa que 2 na 3, como a gente já trabalhou nessa aula. Igualamos as bases, agora basta igualar os expoentes. Então aqui já encontramos o x igual a 3. Bom, essa aqui é uma solução, né? Precisamos fazer, ó, o y também igual a 1. Então nós temos 2 na x igual a 1. Pessoal, a gente já fez também nessa aula muito parecido. Como aqui é o 1, eu posso pegar ele e substituir por 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Ou seja, o x aqui vai ser igual a 0. Bom, então a solução para a nossa equação vai ser o 0 e o
3. Ok? Então, olha lá, mais um exercício que nós utilizamos a mudança de variável. Vamos lá, letra N. Vamos fazer também aqui uma ideia de mudança de variável. Olha lá, você tem aqui o 2 na x. Vamos chegar aqui também no 2 na x. Ó. O 4 é a mesma coisa que 2 na 2. E aí nós temos ali na x, menos o 2 na x, igual a 56. Então, vamos trocar apenas de posição o 2 com o x, tá? Eu coloquei assim por didática para você saber que o 4 nós transformamos ele em uma potência de base 2. Bom, trocando de posição, nós temos 2 na x, na 2, menos o 2 na x, igual a 56. Bom, agora é a nossa ideia, né? Mudança de variável. O 2 na x eu vou chamar de y. Então, como que vai ficar a nossa equação? Vai ficar y ao quadrado menos y. O 56 vou colocar dentro da equação, então vai ficar menos o 56 igual a zero. De novo, uma equação do segundo grau, tá? Então, nós temos o y1, você vai resolver aí, e o y2. Você deve chegar nas seguintes soluções. Nós temos igual a 8 e igual a menos o 7. Encontrando essas raízes, pessoal, a gente tem que ir lá na mudança de variável. É 2 na x igual a y. Então, vamos fazer o y igual a 8. 2 na x igual a 8. Beleza? Bom, então como é que a gente resolve? Vamos igualar as bases. O 8 é a mesma coisa que 2 na 3. Bom, iguala os expoentes. X é igual a 3. Bom, essa aqui foi uma das raízes do y, né? Então, temos que igualar agora ao menos o 7. Pessoal, olha lá o que está acontecendo. Lembra da definição? Esse cara aqui, ó, que é o b, ele não pode ser negativo. Ele sempre tem que ser maior que zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, nós não vamos ter uma solução para essa situação, ok? Bom, então, a solução para esta equação é apenas o 3. Vamos lá, pessoal, letra O. Vamos também melhorar essa equaçãozinha para a gente conseguir fazer aquela mudança de variável, tá? Então, mais uma vez, as propriedades da potência, ó, está somando, então vamos desmembrar aqui, né? Então, nós temos que o 4 elevado a x mais 2 é o 4 na x vezes o 4 na 2. Menos o 3 vezes o 2 na x mais 3 é o 2 na x vezes o 2 na 3. Isso igual a 160, ok? Bom, vamos tentar deixar aí nas bases que são importantes para a gente, né? No caso aqui, ó, tá aparecendo 2 na x. O 4 a gente já consegue mexer com ele. Então, é 2 na 2 na x. Transformei ele em uma potência de base 2. O 4 na 2, vamos colocar aqui o 16, já pode resolver, tá? O menos o 3 vezes o 2 na x. O 2 na 3 nós temos que é 8. Também pode já resolver, igual a 160. Então, deixa eu só corrigir aqui, né? Aqui, na verdade, é 2 na 2 na x. E aí, nós vamos inverter, né? Vamos fazer assim, ó, 2 na x na 2, ok? Vezes o 16. Como aqui a gente tem um produto, né, pessoal? A gente consegue multiplicar menos 3 vezes 8. Então, vai ficar menos 24. Vezes o 2 na x, igual a 160. Bom, aqui a gente já consegue, então, fazer a mudança de variável. Vamos pegar o 2 na x e vamos chamar de y. Então, substituindo, como que vai ficar? Vai ficar y ao quadrado vezes o 16. Então, vai ficar 16y quadrado menos 24 vezes o 2 na x. No lugar do 2 na x, nós vamos colocar, então, o y. Isso igual a 160. Bom, fizemos aí a mudança de variável e nós vamos simplificar esta equação. Eu vou dividir aqui tudo por 8, tá?
16 por 8, então vai ficar 2y². 24 por 8 vai ficar menos 3y. E o 160 vai ser igual a 20. Vamos pegar o 20 e colocar dentro da equação. Vai ficar 2y² menos o 3y menos o 20 igual a 0. Mais uma vez aqui, pessoal, temos uma equação do segundo grau. Vamos encontrar o y1 e o y2, ok? Se você resolver, nós temos aqui que o y será igual a 4 e será igual a menos o 5 sobre o 2. Então, nós temos duas raízes aí para o y. Feito isso, nós vamos lá na mudança de variável. Então, nós vamos fazer aqui, ó, para o y igual a 4. Então, vai ficar 2 na x igual a 4, igualando as bases. Igualando as bases, temos 2 na x igual a 2 na 2. Então, o x é igual a 2. Então, aqui é uma das soluções. O outro y, nós encontramos o y igual a menos 5 sobre 2. Então, vai ficar 2 na x igual a menos 5 sobre 2. Aquela mesma ideia, né, pessoal? Como aqui é negativo, então nós não teremos como resolver isso, ok? Bom, então a solução aqui vai ser apenas o 2. Na letra P, nós temos aqui, ó, 3 na x menos 3 na x menos 1. Pessoal, vamos mexer aqui, ó, tá? Então, você tem 3 na x menos. Quando acontece isso, você sabe que é uma divisão de potência de bases iguais. Então, você vai ter 3 na x dividido por 3. Isso é igual a 162, ok? Pessoal, vou fazer um caminho aqui, ó, bem interessante, que é a da fatoração, que também você consegue resolver quando isso aqui acontece. Ó. Perceba que o 3 na x, ele é comum nesses dois termos. Então, você pode fatorar deixando ele em evidência, tá? Mas, é claro, nada impede de você fazer a mudança de variável. Então, estou mostrando aqui também algumas equações que é possível você fazer a fatoração e aí você deixar mais simplificado para você resolver, tá? Bom, deixando assim em evidência, quem vai ficar no parênteses? 3 na x dividido por 3 na x vai dar 1. 3 na x sobre 3 dividido por 3 na x vai dar 1/3. Só que aqui é menos, então aqui vai ficar menos, ok? Isso igual a 162. Bom, resolvendo aqui o parênteses, nós temos então 3 na x, que multiplica quem? 3 vezes 1, 3 menos 1, 2, copia quem está embaixo. Então, vai dar 2/3. Isso igual a 162. Bom, pessoal, como o 2/3 está multiplicando, ele pode passar, então, dividindo 162. Então, nós temos 3 na x igual a 162, dividido por 2/3. Então, 3 na x é igual. Divisão de fração. Divisão de frações, o que você faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Bom, então nós teremos aqui 162 vezes 3. Então, nós temos 3 na x igual a 486 dividido por 2. Então, 3 na x é igual a 243. Beleza? Bom, pessoal, então esse é um caminho que eu estou fazendo para vocês, tá? Vamos igualar as bases. O 243, nós vamos fatorar, ok? Então, vai ser por 3 dá 81, por 3, 27, por 3 vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, é o 3 na 5 lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 3 na x igual a 3 na 5. Qual é a nossa solução? X igual a 5. A solução dessa equação vai ser o 5. Então, perceba que nesse caso aqui a gente utilizou um método aí da fatoração sem a necessidade de fazer a mudança de variável, tá? Mas se você fizer a mudança de variável, você também vai chegar na mesma solução, ok? Mas tem que observar o que está acontecendo, né? Nem sempre
a fatoração vai deixar mais simples aí a sua equação, tá? Bom, pessoal, aqui vai ser mudança de variável, mas vai ser um pouquinho diferente do que eu fiz com vocês, ó. Porque eu vou tentar chegar no mesmo expoente, porque eu estou observando aqui, ó. 2x menos 4, eu vou conseguir chegar em x menos 2. Como assim, professor? Fazendo assim, ó. Vai ficar 2 vezes o 2. Bom, eu vou mexer aqui, ó. Então, esse 2, ele vai estar sendo elevado a 2, que vai multiplicar x menos o 2. Olha lá, eu peguei o 2 e coloquei em evidência, eu fatorei essa expressão, certo? Então, aqui a gente chega na ideia do 2 na 2 vezes o x menos 2, ou seja, aqui vai ter uma potência de potência, ok? Menos o 3 vezes 2 elevado a x menos 2, mais 1 igual a zero. Bom, então ficou como? Ó, 2 vezes o 2 aqui, a gente tem uma potência de potência, já vou colocar naquilo que me interessa, né? Então, vai ficar 2 elevado a x menos o 2 na 2, beleza? Ó, vai dar a mesma coisa. Menos o 3 vezes 2 na x menos 2, mais 1 igual a zero. Agora, nós vamos fazer a mudança de variável. Só que o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o 2 elevado a x menos o 2 e vou chamar de y. Então, não é só mais o 2 na x. Tem o 2 na x menos 2. Posso fazer isso, professor? Pode, tá? Isso te ajuda sem problema nenhum. Então, olha lá, substituindo vai ficar como? 2 vezes, olha lá, aqui nós vamos colocar quem? O y. Então, vai ficar y na 2, menos o 3. Aqui também nós vamos colocar o y vezes y, mais 1 igual a zero. Vamos arrumar isso aqui, né? Vai ficar 2y quadrado, menos o 3y, mais 1 igual a zero. Ou seja, você tem novamente uma equação do segundo grau. Vamos encontrar y1 e vamos encontrar o y2. Se você resolver a equação, você tem aqui que vai ser igual a 1 e que vai ser igual a 1 sobre o 2. Ok? Bom, agora nós temos que ir aqui na nossa mudança de variável. Vamos fazer aqui, ó, para o y igual a 1. Então, você tem 2 elevado a x menos o 2 igual a 1. No lugar do y, nós estamos colocando 1. Vamos igualar as bases. Pessoal, já é uma equação conhecida. Olha lá. 2 na x menos 2. No lugar do 1, nós vamos colocar 2 na 0. 2 na 0 é a mesma coisa que o 1. Então, iguala os expoentes. X menos 2 igual a 0. X vai ser igual a 2. Então, aqui nós já encontramos uma das soluções. Agora, nós vamos fazer para o y igual a meio. Então, nós temos ali, ó, 2 elevado a x menos 2 igual a 1 sobre o 2. Vamos tentar aqui igualar as bases. Então, vai ficar 2 elevado a x menos o 2. Vamos fazer o inverso, né? Ó, o inverso aqui vai ficar 2 na menos 1. Beleza? Bom, igualou as bases, vamos igualar os expoentes. Então, é x menos o 2 igual a menos 1. X é igual a menos 1 mais o 2. Então, o x aqui vai ser igual a 1. Pronto, pessoal. A solução para essa equação vai ser o 1 e o 2. Vamos lá, pessoal. Um exercício aqui envolvendo equação exponencial, tá? Vamos iniciar ele da forma que a gente aprendeu. Então, nós temos ali, ó, 2 elevado a 2x, menos o m, que multiplica 2 na x, mais o 9 igual a zero, tá? O que ele está querendo? Ele quer saber quais são os valores do m para que esta equação apresente uma solução real. Bom, por enquanto, a gente não consegue definir. Vamos fazer o quê? Vamos melhorar essa nossa equação. De que maneira? Eu tenho 2 elevado a 2 na x, eu tenho um 2 elevado a 2x, então eu vou fazer assim, ó, 2 na x na 2. Já aprendemos isso, potência de potência. Menos o m vezes 2 na x, mais o 9 igual a zero.
Vamos aplicar aqui a nossa mudança de variável. O 2 na x eu vou chamar de y. Então, vamos agora substituir o valor 2 na x. Então, vai ficar y ao quadrado menos my mais 9 igual a zero. Pessoal, é uma equaçãozinha do segundo grau, no qual nós temos o y aqui sendo a nossa variável, certo? Bom, lembrando que, se você olhar aqui para a nossa mudança de variável, nós temos uma equação exponencial onde o meu y é o b na nossa definição. E o b tem que ser o quê? Maior que zero. Então, a gente já sabe que os valores de y aqui que nós devemos encontrar tem que ser o quê? Maior do que zero. Beleza? Bom, no enunciado ele falou que ele quer uma solução para o m para que esta equação tenha valores possíveis, né? Tenha soluções. Bom, uma equação do segundo grau, pessoal, só vai ter solução se o delta for maior que zero e se for igual a zero. Lembra lá que o delta sendo menor que zero, você não possui raízes reais, ok? Então você só tem c maior que zero, que aí você tem x1 diferente do x2, e igual a zero é quando você tem x1 igual a x2. Então, é essas duas soluções aqui para o delta que nós vamos ter valores para esta equação, ok? Então, como a gente vai analisar o parâmetro m, então a gente vai fazer uma seguinte análise aqui. Nós vamos pensar no discriminante, ok? Vamos pensar na soma e no produto das raízes. Fazendo isso, eu consigo analisar quais são os possíveis valores desta equação, ok? Então, vamos fazer aqui, ó. O delta a gente sabe que é b quadrado menos o 4ac. Vamos substituir os valores. Delta é igual. O b, pessoal, olha lá, quem que é o b? É o menos m. Menos m ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Bom, então o delta vai ser m quadrado menos o 36. Ok? Vamos aguardar essa situação aqui, né? Vamos deixar aqui. E já já a gente pensa nessa ideia. Uma outra ideia que a gente vai ter é pensar no produto das raízes. O produto das raízes é o c sobre o a. Quem é o c? O c é 9. Quem é o a? É 1. Então, o produto das raízes, né, vai ser igual a 9. O que você conclui com isso? Que o produto delas vai ser maior que zero. Bom, pessoal, o produto das raízes, para ser maior que zero, isso significa que as raízes possuem mesmo sinal. Professor, não entendi. Pessoal, é produto. Então, se você tem assim, ó, x1 vezes x2, ambos positivos, isso resulta em positivo. Agora, se você tem menos x1 vezes o menos x2, isso resulta o quê? Sinais iguais, sinal de mais. Então, se o produto está dando 9, é um valor maior que zero. Então, as suas raízes aqui possuem valores aqui no qual, né, você vai ter mesmo sinal, beleza? Então, terá mesmo sinal aqui para as suas raízes. Bom, como o nosso y aqui é maior que zero, então a gente já vai descartar a possibilidade dele ser negativo. Então, eu já sei que eu tenho duas soluções, e essas soluções têm que ser o quê? Positivo, ok? Bom, se eu pensar também na soma das raízes, o que que acontece na soma das raízes? O que acontece com a soma das raízes? Eu vou ter o menos o b sobre o a. Quem é o b? É o menos m. Então, é menos m sobre o a, que é 1. Então, isso aqui é igual a m. Pessoal, a soma das raízes vai dar um valor positivo. Olha lá, o m é positivo. Então, eu sei que a soma vai ser também maior que zero. Beleza? Bom, se a soma é maior que zero, isso confirma que eu terei raízes positivas. Tá? Eu terei y positivos. Ok? Bom, agora a gente vai analisar o nosso discriminante.
Porque a gente tem que verificar os valores que o m pode assumir. Então, se você pegar ali, ó, o delta, a gente falou que tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, vamos colocar aqui, ó, m quadrado menos o 36 maior ou igual a zero. Então, m quadrado é maior ou igual a 36, m é maior ou igual a raiz de 36. Não vou nem colocar no mais ou menos, né, pessoal? Porque o nosso m aqui, ó, ele tem que ser o quê? Positivo, tá? Então, eu tenho aqui que o meu m vai ser maior ou igual a 6. Portanto, m tem que ser maior ou igual a 6 para que esta equação tenha soluções reais. Beleza? Bom, pessoal, essa aulinha então fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.